existência a que me refiro. Na época, tínhamos sob nossa tutela um espírito, disfarçado sob o manto familiar como irmã nossa, bem amada. Nós adotamos junto ao coração, mas ela conservava-se arredia, não se integrando aos costumes familiares. Preferia permanecer nas ruas, à cata de emoções mais fortes e experiências menos dignas. Veio a desencarnar a pobrezinha, colocando-se em situação difícil. Altina, que na época chamava-se Henriqueta, desencarnou mais tarde, vítima de doença desconhecida. Eu segui anos depois, e nos reencontramos deste lado de cada vida. Henriqueta assumiu novo corpo físico e, no tempo devido, recebeu nossa querida Efigênia, a alma que adotáramos como irmã, naquela existência. Agora, como Joana, escolheu caminhos difíceis, e Henriqueta, reencarnada como a Tina, faz todos os esforços para sua recuperação. De minha parte, tento quanto posso auxiliar essas almas queridas, com os recursos espirituais de que disponho. Ernesto passou as mãos nos cabelos de Otina, e esta pareceu arrebatada a estranho êxtase, colocando-se em prece. Pai amado, em nome de seu Filho Jesus, da sua vida e do seu sangue derramado, venho lhe agradecer, Senhor, por ter libertado a minha Joana das garras da morte. Mas se posso lhe pedir algo, meu Pai, é que o Senhor tenha misericórdia de minha filha, pois, como sabe, eu só tenho ela por mim. Salve minha Joana, meu Deus, salve-a das mãos do demônio que se utiliza das drogas e do sexo para prendê-la em suas garras. Socorro, meu Deus. Luz safirina envolvia Altina naquele momento sublime, enquanto ela recebia as vibrações de Ernesto. Era comovedora a ação da prece sentida. Ela parecia refazer suas energias, sentia-se mais confortada. Levantou-se da posição em que se encontrava e, assentando-se, tomou a Bíblia nas mãos, enquanto Ernesto, através de intenso magnetismo, a conduziu na leitura do Salmo 23, de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltam. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Com a leitura que fizera, auxiliada por Ernesto, Altina alcançou maiores expressões de tranquilidade. Colocara-se na posição de receber os recursos que a espiritualidade enviaria naquela noite. Olhei para a Bíblia que Altina conservava nas mãos e vi que o livro sagrado parecia diluir-se em meio a estranha névoa de luz. Parecia haver descido do céu e se materializado nas mãos da nobre senhora. Mas uma vez Ernesto me esclareceu. A Bíblia, para nossos irmãos evangélicos ou protestantes, representa a única regra de fé e prática. Para eles, a Bíblia é o livro sagrado, a própria palavra de Deus, considerada infalível. Deixando de lado as interpretações de nossos irmãos, eles impregnam sua Bíblia com tanto amor e carinho que criam essa luz que você vê envolvendo o livro. Ela é o resultado das criações mentais superiores que nossos irmãos realizam constantemente, ao estudarem os textos sagrados. Mas a Bíblia tem esse significado para os espíritos também? Ousei perguntar. Cada um tem suas próprias ideias e merece nosso carinho e respeito. No entanto, considerando a pergunta em relação ao crescimento do ser espiritual e à evolução do pensamento, a Bíblia é vista pelos espíritos superiores apenas como um livro de caráter mediúnico, histórico e de grande importância para a educação de milhares de seres humanos. Mas não podemos dizer que seja a palavra de Deus. Então, de onde vem essa expressão palavra de Deus e a crença na infalibilidade da Bíblia?
Quando os irmãos chamados protestantes tiveram que lutar, no passado, contra os abusos da igreja, sentiram necessidade de se apoiar em algo que lhes desse força moral para realizarem a tarefa da reforma. A Igreja Romana, para estabelecer sua doutrina, se baseava na revelação e na tradição dos pais da Igreja. Os protestantes passaram, então, a considerar unicamente a Bíblia como regra de fé e de sua conduta, em oposição à Igreja. Como consideravam a palavra divina, daí nasceu a crença em sua infalibilidade. Fiquei pensando um pouco a respeito do que Ernesto me falou, enquanto a casa de oração foi enchendo cada vez mais. 3 homens de terno se colocaram à frente da igreja. Um deles, de nome Augusto, convidou os fiéis a cantar hinos de louvor e gratidão a Deus. Observe agora, Ângelo, falou Ernesto. Coloquei todos os meus sentidos em alerta. Um velho piano começou a tocar, dedilhado por um companheiro encanado, enquanto o povo acompanhava com um cântico arrebatador. Notei que, à medida que cantavam, muita gente era socorrida por mensageiros do nosso plano. A música fazia vibrar os fluidos ambientes, e as energias mais densas que porventura estivessem impregnadas nos companheiros encanados eram dispersas na atmosfera. A música boa e elevada funcionava como uma espécie de passe magnético, dispersando os fluidos densos. Uma outra coisa acontecia. Enquanto os crentes cantavam louvores, espíritos luminosos aproveitavam a elevação dos sentimentos e pensamentos e desligavam as entidades infelizes do campo áurico de várias pessoas que ofereciam condições para o socorro espiritual. Ao que me parecia, aquela era a oportunidade de realizar uma espécie de limpeza magnética de grande intensidade. Dependendo da música que cantavam, do hino que elevavam em agradecimento a Deus, as vibrações da melodia desfaziam a rede de fluidos nocivos que ligavam as entidades perturbadas a algumas de suas vítimas. Era uma varredura espiritual. Os nossos irmãos não estão desamparados dos recursos espirituais, falou Ernesto. Todos eles recebem auxílio de acordo com o merecimento e a necessidade. Como vê, meu amigo, aqui também operam as forças do bem, e não só nos centros espíritas. A música parou. Vinha agora o período de orações, quando um dos presentes levantou-se e orou com o fervor característico de nossos irmãos evangélicos. Glória ao nome soberano do Senhor. Ó, glórias! A tua bondade, Pai, nos permitiu a que nos reunirmos em nome do teu Filho Jesus, a fim de adorar-te e reverenciar o teu nome. A oração continuava, enquanto eu observava os presentes. Descia do alto uma chuva prateada de pétalas, parecendo estruturada em pura luz. Entidades luminosas penetravam no ambiente trazendo fluidos balsâmicos e refazendo as energias. Eu presenciava uma reunião espírita, do lado de cada vida, embora num templo evangélico. Comovia-me diante da demonstração de espiritualidade. Nunca imaginaria que os espíritos atuassem tão diretamente dentro das igrejas. Era uma grata surpresa poder presenciar o que se passava à volta. Ernesto se dirigiu ao púlpito quando o pastor Eduardo começaria sua pregação. O nosso instrutor parou alguns segundos junto ao missionário evangélico e, colocando as mãos sobre sua cabeça, inspirou-lhe na pregação. A cabeça do pastor parecia iluminar-se. A glândula pineal emitia luzes de tonalidades variadas e mais parecia uma chama que iluminava todo o cosmo orgânico. O córtex cerebral parecia uma rede tênue de fios luminosos. Do bulbo raquidiano, partia um fio dourado, ligando ao instrutor espiritual. Para os nossos irmãos evangélicos o pastor recebia os dons do Espírito Santo. Para os nossos irmãos espíritas ele estava incorporado, utilizando-nos da expressão mais comum. O missionário falava ligado diretamente à mente de Ernesto. Fiquei admirado. Presenciava o intercâmbio mediúnico dentro de uma igreja evangélica. Um pastor que falava mediunizado.
Ele era um médium de Jesus que recebia as intuições do plano maior da vida. Naturalmente, a sua pregação, embora intuída, não contrariava os ensinamentos de sua religião. Doutrinariamente, pareciam suas ideias as mesmas de antes, mas, no conteúdo moral do que falava, percebia-se a intensidade do pensamento do espírito que auxiliava. A mediunidade não encontra barreiras. Qualquer que seja a religião, a mediunidade está aí, presente nas vidas dos homens, objetivando elevar e fazer progredir, embora muitos a utilizem com fins diferentes daqueles para os quais foi programada. Mediunidade funciona como uma espécie de parceria entre os encarnados e desencarnados. O espírito comunicante transmite a ideia, o pensamento, e o médium, na medida de sua capacidade, reveste a ideia de seus próprios recursos, de seu vocabulário. O cérebro perispiritual ou espiritual é repleto de conhecimentos arquivados durante as vidas pretéritas. No intercâmbio, o espírito toma das expressões próprias do médium, de seus conhecimentos arquivados na memória espiritual e reveste o seu pensamento com tais recursos, estabelecendo a comunicação. Para que o fenômeno aconteça, não importa qual seja a religião do medianeiro, a atuação espiritual se faz presente. Muitas e muitas vezes os espíritos se utilizam dos homens sem que eles ao menos os suspeitem. Escritores, médicos, pastores, padres e oradores são invariavelmente médiuns, inconscientes da atividade que os espíritos exercem sobre eles. Muitos conceitos morais e orientações de ordem superior vêm através de oradores, das pregações de pastores e padres, sem que eles saibam que estão trabalhando como médiuns. Da mesma forma, muitos espíritos irresponsáveis, sem nenhum compromisso com a verdade, se utilizam dos seres humanos, em qualquer lugar em que se encontrem, como médiuns seus. Desse intercâmbio infeliz nascem as intuições negativas, as ideias errôneas, os conluios tenebrosos que dão lugar às obsessões de toda espécie. Tudo é questão de sintonia. O auditório estava cheio. Havia ali algumas dezenas de pessoas. Foi quando senti que era difícil não me comover pelo entusiasmo daqueles companheiros. O coral do templo cantou belíssimos hinos, e os testemunhos que as pessoas deram falavam de uma única coisa, do seu encontro com Deus através de Jesus. O pastor Eduardo falava de Deus, de Jesus e do compromisso espiritual dos seguidores do Mestre. Coloquei atenção no que o pastor falava, intuído por Ernesto, o companheiro espiritual. Eram conceitos muito elevados. Nunca imaginei que pudesse ouvir de um pastor tanta coisa bonita e de elevado padrão vibracional. Ernesto o envolvia completamente. As emoções afloravam em todos nós, desencarnados e encarnados. O missionário evangélico transmitia, sem que o suspeitasse, os pensamentos de Ernesto, um espírito. 5. A noite da alma. Droguei-me. Abusei do sexo na ânsia de encontrar a plenitude. Em voo. Não encontrei Deus que eu procurava. Após o culto dirigimos-nos, Ernesto e eu, à residência de Altina Gomides, acompanhando-a. Ela morava num bairro próximo e não precisava tomar ônibus para chegar até em casa. Antes, porém, Altina resolvera passar na padaria para fazer algumas compras. Assim que entrou, encontrou Anastácio, dono da pequena padaria, que foi logo puxando conversa. A senhora vem do culto, de Altina? Venho sim, seu Anastácio. Hoje foi uma noite de muitas bênçãos. Qualquer dia o senhor tem que nos visitar. Ah, sei. Qualquer dia, de Altina, qualquer dia. Por acaso a senhora tem notícias da Joana? Altina Gomides, diante da pergunta, pareceu alertar a mente, como se algo tivesse acontecido. Eu a deixei em casa e parecia-me que estava repousando, é que eu a vi logo ali, na esquina, junto com aquela amiga dela, as senhoras sabem quem é. Aí, meu Deus! Será que eu não terei sossego com esta menina?
Altina Gomide saiu feito louca, esquecendo-se das compras, à procura da filha Joana. Acompanhamos-la rumo à rua próxima, onde ela julgava encontrar a filha. O caso aparentava gravidade. Joana acabara de sair de uma situação difícil e já voltava às companhias de antes. Sensível como eram as influências externas, Joana acabaria por se entregar às mesmas experiências difíceis de outrora. A família era pobre, e Altina sobrevivia de uma pensão que lhe deixara o marido, morto havia alguns anos. Além do pouco dinheiro que recebia, fazia bicos para ganhar alguns trocados e manter o lar, bem como pagar o aluguel da pequena casa onde morava com Joana. Para piorar a situação, vivia no médico, com problemas graves do coração, tendo sintomas de angina. Apesar de tudo, era uma mulher de fibra. Não desistia da vida e nem de lutar por sua Joana. Encontramos Joana junto à amiga, já drogada e sem forças para movimentar-se. Junto dela, 4 entidades pareciam sugar-lhe as reservas vitais, imantadas ao seu corpo. Altina, num misto de desespero e dor, envolveu Joana nos braços, chorando muito. Ah! Senhor da Glória! Socorre minha filha, não a deixe nas garras do inimigo, liberte-a do demônio. A pobre mulher chorava convulsivamente tendo a filha nos braços, enquanto a companheira de Joana jazia deitada num canto, com uma seringa na veia. A um gesto de Ernesto, saiu rápido em direção à padaria onde estivemos antes. Encontrando Anastácio, logo me coloquei ao seu lado, envolvendo-o em meus pensamentos. Anastácio pareceu captar imediatamente meu apelo e foi saindo para a rua. Algo que ele não sabia o que era o impulsionava a ir na mesma direção em que vira antes Joana e a amiga. Encontrou Altina com a filha nos braços, ambas sentadas naquele lugar escuro e pouco frequentado. Deixe-me ajudá-la, dê a Altina, falou Anastácio, já se achegando e procurando tirar Joana dos braços da mãe. Ergueu-a com naturalidade e saiu depressa em direção à casa de Altina, que, aflita, abriu a porta, ainda chorando. Preparou a cama simples para que Anastácio depositasse o corpo de Joana, que parecia desfalecida. É difícil, seu Anastácio, mas tenho fé em Deus e no sangue de Jesus que ele vai libertar a minha Joana. Eu acho que a única coisa que temos a fazer é rezar por ela. Bem, falou Anastácio, vou deixá-las aqui e voltarei para socorrer a amiga de Joana. Nem sei ainda como proceder. Traga para minha casa também, seu Anastácio. Eu cuidarei de ambas. Anastácio saiu, deixando Altina com Joana, quase morta, após o uso das drogas. As companhias espirituais de Joana estavam tão intimamente ligadas a ela que não podíamos, de imediato, separá-las, sem que Joana sofresse abalos maiores. Precisávamos de tempo. Enquanto Altina preparava um café forte para tentar reanimar a filha, eu e Ernesto observávamos a moça, que parecia desmaiada. Notei a solicitude de Ernesto para com a pequena família e as lágrimas pouco disfarçadas que desciam de seus olhos. Olhei e vi que do corpo espiritual das 4 entidades partiam fios semelhantes a teias de aranha, de uma negritude sinistra, envolvendo o córtex cerebral da moça. Uma das entidades parecia absorver mais os fluidos das drogas consumidas por Joana, que parecia, à nossa visão espiritual, mais alienada. Não encontro palavras no vocabulário do médium para descrever a cena trágica que eu presenciava. O espírito, de mente, parecia gemer ao lado do corpo estendido. O corpo espiritual da entidade parecia pulsar, gotejando de suor, num processo de simbiose psíquica com a vítima encanada. Estamos diante de um processo de obsessão intenso, falou Ernesto. Espero que consigamos realizar algo em favor de Joana. Antes que o instrutor espiritual pudesse continuar, Anastácio entrou com um amigo, trazendo, desfalecido, o corpo da companheira de drogas de Joana. A rua tinha uma linguagem toda especial.
particular. Ei, lindona. Onde vai a esta hora? Na ruela. Vou ficar adoidada hoje. Numa boa. Íamos ficar as duas com a cabeça feita. Era assim que nos referíamos à situação de drogadas. Tínhamos que conhecer a língua do povo, das gangues, dos traficantes. Gostávamos de nos reunir e fazer barulho. Quando dava, utilizávamos a casa da família. No meu caso, só minha mãe, eu e meu irmão formávamos a família. Dançávamos ao som de um rock pesado ou fazíamos outras coisas menos confessáveis. Quando chegava a hora dos pais chegarem em casa, limpávamos tudo, e todo mundo ia embora para suas casas. A gente se sentia outro na hora da festa. E depois também, quando tudo acabava, toda aquela bagunça. Eu tinha pouco mais de 18 anos quando fui aceita em um desses grupos de fumantes e picados, como a gente dizia na época. Nosso grupo, quando se reunia, tinha fama de ser o grupo mais unido e também o mais doidão. Com o tempo eu ganhei muita fama entre os integrantes do grupo de viciados. Ganhei tanta fama que eles mesmos ficaram com medo de mim. Aí me expulsaram da turma, e eu fiquei vagando sozinha até encontrar a Joana. Ela sim, era amiga. Dividia todos os babados comigo. Juntas, formávamos a dupla do terror. Ninguém podia conosco. Tentei mais de uma vez convencer meu irmão a cheirar e picar, ou talvez apenas fumar um baseado, mas ele se recusava terminantemente. Ele era careta demais. Um amorzinho. Só que ultrapassado. Não dava para conviver com ele. Caretas. Nem de longe. Sempre que não estávamos numa festa ou numa bagunça, estávamos brigando ou fazendo. Éramos viciados, embora nos julgássemos donos da situação. A Joana então, coitada. Parecia que depois que fora internada estava um pouco tonta. Queria desistir. Eu não deixaria que ela se entregasse a essa caretice. Desistir das drogas? Jamais. Eu acho que a mãe de Joana é a responsável por ela estar desse jeito. Com aquela mania de rezar, ir à igreja. Joana já não é mais a mesma de antes. Eu não sei bem o que se passa, mas alguma coisa mudou nela. Bem, deixa pra lá. Comecei a sentir desprezo pela minha vida. Mas também pelas vidas de minha mãe e meu irmão. Caretões que eram. Sempre me considerei uma solitária, mais ainda do que os outros da nossa turma. Nunca quis me envolver com alguém. Embora eu não sonhasse mais com o vestido branco e o casamento, considerava-me suficientemente esperta para não me deixar envolver por alguém. Esse negócio de amor era caretice. Nunca amaria. Mas o que eu não admitia era o fato de que eu também não era amada. Ruas calçadas de ouro e dinheiro fácil, era o que diziam as cartas que eu recebia quando estava em Bauru. Meus familiares que moravam na capital paulista sempre enfeitavam as narrativas a respeito da facilidade de ganhar a vida em São Paulo. E para lá nos mudamos, a velha, o mano e eu. Papai já havia abandonado a família há 3 anos. Quando chegamos lá procurando os familiares, a situação era outra. Foi muito difícil a adaptação nos primeiros tempos. Tivemos de ir morar com uma tia, em um apartamento com 2 quartos e, imaginem, 5 filhos do barulho, no verdadeiro sentido da palavra. Um dos primos tinha de dormir em cima da mesa. Era o lugar mais confortável. Mas, mesmo assim, tivemos que nos acostumar, até que pudéssemos alugar nosso barraco. Eram 3 cômodos, e não havia muito lugar de sobra. Nos estudos eu sempre fui um fracasso. Não queria nada de sério na vida. Sonhava em ser famosa, sem estudo e sem trabalho. A única fama que consegui na vida toda foi ter o meu nome estampado em manchetes de jornais. Na parte dos crimes. Mulher é presa roubando joalheria. Foi só. Uma fama muito louca. Com o tempo conheci uma turma pesada. Vieram as drogas, a maconha e a cocaína. A heroína veio mais tarde e, com ela, a prostituição, o prazer fácil,
Vulgar. Passei a roubar para sustentar o vício. Desci. Desci muito e me atolei na lama moral. Conheci Joana e entramos por outros babados. Não deu certo. Hoje estou aqui, com o resultado de meus desvarios. Estou drogada, tonta, sem fé, sem Deus. Estou simplesmente morta. A droga foi fatal. Não voltei daquele sono, que, para mim, foi enganador. Dormi. Apenas dormi. Com direito a intensos pesadelos e tudo mais. Eu morri e não sabia o que era a vida, nem mesmo após a vida. Minutos depois a amiga de Joana estertorava, convulsionava. Anastácio tentou correr em busca de ajuda. Mas de nada adiantou. A moça estava nos últimos minutos de sua existência. Do nosso lado, duas entidades de aparência grotesca, animalizante, sugavam-lhe as energias e pareciam tentar beber-lhe o sangue das veias, sem conseguir alcançar seu intento. Ensaiavam rasgar as roupas da moça ou arrancar-lhe os cabelos, num gesto deslocado. Esperam o momento do desligamento definitivo de sua vítima, falou Ernesto. Ela lhes deu o alimento durante a vida física, agora, esperam-na para continuarem se alimentando de suas energias vitais. Procuremos libertá-la, Ernesto, falei apressado. Por ora não podemos realizar nada, Ângelo. Se alcançássemos alguma melhora no quadro da moça, em breve ela retornaria à presença de seus comparsas. Olhando para a moça, vi que se esforçava para permanecer ligada ao corpo físico, em cujas veias havia injetado violenta dose de droga. O corpo, porém, parecia querer expulsar o espírito hospedeiro, pois demonstrava imenso desequilíbrio. As entidades vampirizadoras pareciam se agarrar ao espírito da infeliz mulher, puxando-a do corpo físico. Queriam arrancar o espírito do corpo combalido, com muita violência. Venha, miserável. Venha, sua megera. Necessitamos de seu corpo ou do que resta nele. Temos sede de vitalidade, falavam, aos berros, os espíritos infelizes. Não podemos fazer nada para auxiliar? Perguntei ao instrutor. Observe, meu amigo, falou Ernesto. Aproximando-se de Atinagomides, o instrutor espiritual colocou-lhe as mãos na fronte no bulbo raquidiano, concentrando-se um pouco. A nobre senhora, percebendo a inspiração momentânea, falou com Anastácio. Seu Anastácio, sei que o senhor tem me auxiliado muito neste caso, mas gostaria de lhe pedir mais uma coisa, se posso me atrever a tanto. Fale, de Altina. Fale. É que eu gostaria de fazer uma oração, antes que alguma coisa mais aconteça. O senhor me acompanha? Hesitando um pouco, Anastácio cedeu ao pedido. Abrindo sua Bíblia, Altina deparou com o Salmo de Davi, o qual dizia: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro, e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro, a sua fidelidade será teu escudo e broquel. Não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem a praga que destrói ao meio-dia. Se 91, 1-6. O salmo tocou muito fundo no coração de Anastácio, e Altina começou então a orar. Pai de infinita graça, em vosso nome sagrado e eterno e no nome poderoso de Jesus, venho humildemente rogar a vossa interferência, Senhor. Não peço por mim, que não mereço as vossas bênçãos. Peço-lhe por estas que sofrem, por Joana em particular. Permita, Senhor da glória, que os teus anjos nos socorram, mas que, acima de tudo, se faça a tua, e não a nossa vontade. Amém. A casa humilde banhou-se de safirina luz, e as entidades perversas sentiram o choque vibratório, demandando em retirada. A mulher infeliz, que tinha suas energias sugadas,
pareceu imediatamente aliviada. Ernesto aproximou-se da pobre irmã e, com passes longitudinais, desligou-a do corpo físico, o que não foi muito fácil. A operação demorou quase 1 hora. Observei atento o ocorrido, quando vi uma espécie de luminosidade esvair-se do corpo da moça agonizante. Parecia uma névoa que se erguia do corpo físico que morria. Com o olhar mais atento, notei que a espécie de vapor luminoso assumia a mesma forma do corpo físico, como se fosse um duplo do organismo somático. Entretanto, o corpo me parecia muito mais bonito do que a parte espiritual que se desprendia. O espírito semi-liberto trazia as marcas da loucura e do terror estampadas em sua aparência espiritual. Recém-liberto do corpo físico, o espírito da amiga de Joana parecia mergulhado em intenso pesadelo. Olhos arregalados desmesuradamente olhavam-nos, sem perceber-nos a presença ou entender o que se passava. Estava transtornada diante da própria realidade. Não sabia ainda que estava desencanada. A oração sincera, principiou o nosso instrutor, tem um poder que os homens estão longe de compreender. Orando, a alma coloca-se em ligação direta com a fonte de todo o bem e amor. O coração que se eleva atrai os recursos do alto e entra em sintonia com o Pai. Se todos soubessem, adquiririam o hábito de orar e vigiar as matrizes do pensamento. Orar é falar com Deus, que sempre responde aos seus filhos. A lição era muito profunda. Fiquei por ali algum tempo, depois me retirei para, eu mesmo, orar. Agradeci a Deus a oportunidade que me concedia de aprendizado. 6. Vampirismo. Descobri que, durante todo o tempo em que errava, em que caminhava prisioneira de minha máscara, apenas procurava por Deus. Após o incidente com Joana e sua amiga, uma nova etapa começava em sua vida. A amiga desencanara por overdose. Isso, para Joana, foi como um choque elétrico que a fez acordar um pouco para a realidade. Com as orações da mãe e a interferência de amigos, Ernesto e eu conseguimos inspirar os companheiros encarnados a procurar um tratamento mais completo para Joana. Entretanto, em matéria de pensamento, de transmissão de nossas inspirações, os companheiros encarnados sentem dificuldades em captar-nos a influência. Com muita boa vontade conseguem refletir nossas ideias e intuições, porém, muitas vezes, a essência se perde, em meio aos pensamentos desencontrados ou pouco acostumados à disciplina. Assim, nossa influência sobre Joana e sua mãe Otina foi interpretada como a necessidade de internar Joana numa espécie de clínica de recuperação de viciados. Mas o que sugeriremos não era bem isso. Porém, tudo faríamos para auxiliar. O caso merecia o nosso concurso. Ernesto e eu dirigimos-nos a um núcleo espírita próximo à casa de Joana. Lá encontramos outros companheiros espirituais que nos auxiliariam no caso. Indicamos à equipe espiritual o local onde a infeliz enferma residia. Auxiliaram quanto podiam, inclusive acompanhando os familiares da amiga de Joana durante todo o tempo em que providenciavam o sepultamento do corpo. A equipe de espíritos amigos tudo fazia a fim de que as entidades vampirizadoras fossem afastadas. No velório, todos da família procuravam evitar tocar no assunto das drogas. Tentaram esconder o fato de que a pobre criatura era viciada e que morrera de overdose. Como está bonita, minha filhinha, dizia a mãe. É um anjo de Deus. Chorava amargamente a mãe de Adriane, a garota que desencarnara. Do nosso lado, Adriane espírito parecia deslocada, não entendendo a situação. Tentava se apossar do corpo físico a todo custo, mas este se recusava a obedecer-lhe o comando. A cada elogio que os familiares lhe endereçavam, sentia um choque vibratório intenso. Os elogios e comentários eram uma tentativa de disfarçar a verdade, a verdadeira situação. Não significavam a realidade dos sentimentos dos familiares, que de certa forma se sentiam aliviados com a morte da moça. Os parentes mais próximos de Adriane pensavam até na tranquilidade que teriam devido ao desencarne da criatura.
Não imaginavam que, embora os convidados não pudessem ler seus pensamentos e sentimentos, o espírito de Adriane a tudo ouvia, naquele momento considerado sagrado para todos. Novamente vimos a turba de espíritos se aproximar do corpo de Adriane. Para ela mesma, como espírito recém-liberto, a falange de seres tenebrosos se parecia com demônios que disputavam seu corpo. Desgovernada, saiu correndo porta fora, sendo seguida por um companheiro do nosso plano. Ernesto mais uma vez entrou em ação, auxiliado por 8 entidades que nos acompanhavam. Dispersou as últimas reservas de fluidos vitais do antigo corpo de Adriane. Agindo assim, os espíritos vampirizadores nada puderam fazer, saindo logo em seguida atrás da moça. A cena em que se desdobrou a nossa visão espiritual foi aterradora. O bando de entidades obsessoras encontrou Adriane em pleno desequilíbrio, ao lado de uma sepultura, no cemitério onde seu corpo estava sendo velado. O espírito, recém-liberto da roupagem física, não tinha noção de seu verdadeiro estado. Captando as influências perniciosas, Adriane entrou em sintonia com as entidades infelizes, e o que vimos foi uma verdadeira fúria demoníaca. Os espíritos perturbados assenhorearam-se de Adriane, que se debatia parecendo vítima de algum pesadelo. Entre palavrões e algazarras, o espírito de Adriane foi levado pelos malfeitores espirituais. Ernesto indicou um espírito de nossa equipe para acompanhar o caso, embora não pudéssemos fazer muita coisa em benefício de Adriane. Ela escolhera o seu destino. Só mais tarde, quando a dor do arrependimento batesse em seu coração, é que eu seria realmente liberta. Não se preocupe, Ângelo, falou o instrutor Ernesto. O espírito de Adriane não estará desamparado. Um abnegado irmão da nossa equipe estará ao seu lado constantemente, esperando o momento em que ela desperte da letargia espiritual que a domina. Por agora, o que podemos fazer é orar e esperar. Observei o cemitério e vi que muitas lápides pareciam iluminadas por estranho brilho. Eram o resultado das orações dos familiares, que ali concentravam suas energias mentais. Endereçavam seus recursos psíquicos e sentimentais não ao morto, ou desencarnado, mas à própria sepultura, como se fosse um templo sagrado onde repousava para sempre seu ente querido. Muita gente ignora a verdadeira realidade espiritual. Saindo do cemitério, aguçei meus sentidos de repórter a ver uma estranha cena. Uma mulher, vestida de um costume preto e vermelho, parecia embriagar-se com estranha bebida, sentada sobre a própria sepultura. Seus pés, entretanto, pareciam ser picados por milhares de formigas, que lhe subiam pelo corpo espiritual. Pensei que poderia falar com ela, entrevistá-la, quem sabe. Ela, porém, não registrava minha presença. Tentei, em vão, chamar-lhe a atenção, até que Ernesto me convidou mais enfático. Não perca o seu tempo, Ângelo. Temos coisa mais importante a realizar. Você ficaria surpreso com tantas coisas que veria acontecer num cemitério. Essas almas que aqui permanecem ligadas aos despojos físicos não têm ainda condições de serem auxiliadas. Necessitam de tempo para que se libertem dessa situação difícil. Trabalhemos, outros campos de serviço nos aguardam. Não foi fácil para Joana libertar-se das drogas. Anastácio acabou se envolvendo tanto com o problema de Joana que se aliou à mãe da menina na tentativa de auxiliá-la. Altina orava todos os dias sem cessar, mas não sabia como poderia internar sua Joana numa clínica especializada. Não tinha recursos financeiros para isso. Dependia inteiramente do amigo Anastácio e dos companheiros de igreja. Certo dia Anastácio conversava com um cliente de sua padaria, quando ficou sabendo que ele era espírita. Um tanto quanto curioso, tentou extrair informações a respeito da religião espírita. Fale-me a respeito, seu Paulo, pediu Anastácio. Diga-me que espécie de trabalhos vocês fazem lá, para ajudar as pessoas. Não me interprete mal, não,
Mas é que dizem tanta coisa a respeito do espiritismo, que só de lembrar nos dá arrepios. Não é nada disso não, seu Anastácio, falou Paulo, solícito. É pura ignorância do povo, quando falam que fazemos trabalhos para os outros. O espiritismo não realiza nenhuma mandinga para ninguém. Espiritismo é ciência que estuda as leis de Deus e da vida, respondendo nossos questionamentos de forma esclarecedora. Também conforta-nos sobremaneira, pois, através de suas lições morais, nos aproxima cada vez mais de Deus e nos faz ver que Ele, que é Pai, está aqui mesmo, dentro de nós. Só isso. Mas então vocês falam de Deus também? Mas é claro, seu Anastácio. Sem que Deus queira, nada podemos realizar. Faça o seguinte, eu lhe darei este livro aqui. Tirou o Evangelho segundo o Espiritismo da bolsa e deu-o ao padeiro. E quando o senhor tiver algum tempo, leia-o. Assim terá uma ideia a respeito do Espiritismo. Não adianta eu tentar lhe dizer muita coisa agora. Leve o livro, e em outra oportunidade falaremos. Conversando, Anastácio soube que Paulo trabalhava como voluntário numa espécie de clínica de recuperação de usuários de drogas. Paulo lhe disse que era uma clínica de seus amigos espíritas e que ele, a cada 2 semanas, auxiliava quanto podia. Mas não me diga. Parece que o Senhor caiu do céu, seu Paulo, falou Anastácio. É que tem uma amiga que está vivendo um caso muito sério com este negócio de drogas. A filha precisa urgentemente de um tratamento. Quem sabe o senhor não poderia auxiliar? Claro, Anastácio, faremos o que for possível. Assim, após esse contato, as coisas começaram a se encaminhar para Joana. Ela foi conduzida ao tratamento integral na fazenda clínica, auxiliada de perto por Paulo e por Anastácio. Do outro lado da vida, consciências sublimadas auxiliavam para que o caso de Joana fosse devidamente acompanhado. 7. Pesadelo. Revoltei-me nessa procura e, revoltando-me, neguei que ele existia. Joana reconhecia a necessidade de reeducar-se, entretanto, não tinha força de vontade suficiente para libertar-se do vício. Fora internada com auxílio de companheiros espíritas, amigos de Paulo, que tentavam ajudar quanto podiam. Mas o caso de Joana não era tão simples assim. Junto com os traumas, vícios e demais dificuldades orgânicas, a moça vivia um difícil estado de obsessão. Entidades trevosas, atraídas pelo seu vício, vinham ao seu encontro diariamente. O espírito de Adriane, que desencanara de overdose, atuava como ponte entre Joana e tais entidades. Todas as noites vinham os pesadelos, e o desespero tomava conta da moça. Na clínica, os doentes eram tratados com passes e fluidoterapia, além dos medicamentos habituais. Mas para que tudo corresse bem era necessário que o paciente contribuísse para a própria melhora. Sem cooperação, não era possível alcançar resultados positivos. Numa determinada noite, quando Joana dormia, seu espírito desprendido encontrou Adriane. Iniciava-se um intenso pesadelo. Joana recusava-se a recorrer à oração, então, no momento em que mais precisava, não tinha como valer-se da ajuda espiritual. Adriane apresentava-se a visão espiritual de Joana muito bonita e com um charme especial, convidando-a a dar uma volta por aí. Nessa ocasião, Ernesto e eu nos aproximamos de Joana espírito, tentando de alguma forma auxiliá-la, tirando-a da companhia de Adriane. Mas não encontrávamos ressonância alguma nas disposições de Joana, que saiu de mãos dadas com Adriane, passeando por regiões tenebrosas do mundo espiritual. Tentamos de tudo, mas parecia que Joana não queria ser ajudada. Só nos restava esperar e observar. A paisagem na qual se desenvolvia o pesadelo de Joana era um misto de criação mental de entidades perversas e da mente enferma de Adriane, que servia de marionete para outros espíritos mais perigosos. Desdobrada pelo sono físico,
Joana seguiu o espírito dementado de Adriane para regiões cada vez mais densas e obscuras do mundo oculto. Seguimos as duas, Ernesto e eu, esperando um momento adequado para interferirmos. Adriane seguia com a companheira em direção a uma estranha construção em meio à paisagem fluídica do plano extrafísico. Ao longe, erguia-se um estranho castelo, para onde as duas se dirigiam. Do lado de fora, à semelhança de antigo castelo medieval, um fosso contornava a estranha edificação. Mas parecia que Joana estava hipnotizada, não conseguindo libertar-se do domínio de Adriane, que a essa altura já não conseguia manter aparente tranquilidade ou a forma externa com a qual se apresentava para Joana durante o sono físico. Intenso desespero parecia dominar o semblante de Adriane, e ela, imantada ao espírito desdobrado de Joana, entrou no castelo sombrio, que funcionava como um laboratório de inteligências perversas. Este caso, Ângelo, falou-me Ernesto, merece estudos mais aprofundados e ação emergencial. Como você sabe, Adriane, quando encarnada, exercia uma certa influência sobre Joana. Agora, quando se acha sob influência de espíritos perversos, busca novamente a sintonia com a companheira de viciação, tentando dominá-la e trazê-la definitivamente para o desequilíbrio. Temos que fazer algo, Ernesto. Não podemos deixar Joana à mercê de entidades tão infelizes. Aguardemos, companheiro. O momento é muito delicado, e temos de saber esperar com acerto. Façamos o seguinte, enquanto você acompanha as duas ao interior da construção, retornarei à procura de auxílio. Para realizarmos algo com proveito é preciso nos utilizarmos de fluidos humanos, animalizados. Devo retornar e procurar ajuda. Que farei de minha parte? Continue com as duas, Ângelo, mas não tente nada sozinho. Ainda não é o momento. Espere-me, e localizarei você onde estiver. Ernesto voltou procurando recursos para libertarmos Joana do pesadelo em que se via envolvida. Prossegui junto das duas, adentrando o pátio interno daquela construção fluídica. Poucos espíritos pareciam ocupar o pátio do castelo medieval localizado nas regiões sombrias do plano astral. Duas entidades vestidas de forma espalhafatosa, numa mistura de cores vivas e roupas extravagantes, vieram ao encontro das duas. Adriane, não aguentando mais a representação, deixou-se cair ao lado de Joana desdobrada. As duas entidades aproximaram-se, e vi quando um forte grito partiu da boca de Joana, que neste momento perdeu completamente as forças, deixando-se vencer pelo magnetismo das entidades diabólicas. Tudo isso se passava diante de mim sem que pudesse fazer alguma coisa, pois aguardava o retorno de Ernesto. A minha presença não era notada pelos espíritos, devido à diferença de nossas vibrações. Vibrávamos em dimensões diferentes. Joana foi conduzida para dentro do prédio juntamente com Adriane, que aos poucos se transformava diante dos olhos excessivamente abertos de sua companheira. Acompanhei-as para dentro do novo ambiente. O que vi desafiava minha própria imaginação. Um salão circular abrigava vários aparelhos, compondo o cenário de um moderno laboratório, contrastando com a arquitetura medieval. Para ali foram conduzidos os espíritos desdobramentos de Joana e Adriane, que a essa altura parecia totalmente demente, abatida e desfigurada. Perto de uma maca estavam de pé 4 espíritos, vestidos de túnicas que arrastavam penosamente sobre o chão daquele laboratório estranho. Não conhecia nenhuma daquelas aparelhagens, mas sabia que não eram utilizadas para o bem. O ambiente era iluminado por uma luz amarelada, que formava estranhos contrastes com as sombras dos objetos projetadas no salão circular. As entidades perversas movimentavam-se lentamente, penosamente, carregando nas mãos algo que se assemelhava a instrumentos médicos. Estava montado todo o cenário do pesadelo de Joana, que neste momento era conduzida para uma das macas, onde seria submetida a uma cirurgia em seu corpo espiritual.
Eu esperava o momento em que Joana, mesmo desdobrada, orasse em busca de socorro superior, o que favoreceria alguma ação de minha parte. Ocorre que Joana, na vida cotidiana, não havia desenvolvido o hábito de orar. Agora, vivendo seu pesadelo, desdobrada em outra dimensão da vida, não orava, apenas se debatia entre o medo e o desespero, naturalmente transmitindo para o corpo físico, que repousava na clínica, as impressões descontroladas do seu espírito. Uma das entidades aproximou-se de Joana e falou, com expressões grotescas. Agora é a hora do ajuste de contas com a megera. Adriane serviu como isca a fim de que a trouxéssemos para o nosso reduto. Sim, falou outro espírito. É hora de substituirmos o implante no perispírito de Joana. Creio que o estágio dela nessa tal clínica diminuiu a nossa ação sobre o seu espírito. Com o novo aparelho que implantaremos em seu corpo espiritual, aumentaremos o seu desejo e a dependência pelas drogas. Não tem como fugir de nossa organização, falou novamente a infeliz entidade. No passado, ela se comprometeu conosco e tentou fugir várias vezes de nossa falange. Não adianta se refugiar num corpo físico. Configuramos o aparelho parasita de tal forma que despertará em sua mente imagens desesperadoras. Com certeza, após causar muitos estragos na vida de outras pessoas, ela será levada ao suicídio. Sim, aí ela será definitivamente nossa. As entidades infelizes esboçaram uma caricatura de riso, mas não conseguiram ir além de uma careta. Tentariam realizar um implante em Joana e, para isso, já estavam tirando o implante anterior, que deveria ser substituído pelo novo aparelho parasita. Eu não sabia o que fazer para deter o processo. Orei intensamente, pedindo ajuda e tentando me comunicar com Ernesto. Nesse momento, intenso tremor pareceu abalar a estrutura do castelo do terror, exatamente quando um dos espíritos retirava o estranho aparelho do psicossoma de Joana e já se preparava para colocar o outro. O tremor parecia aumentar cada vez mais, abalando os aparelhos e demais instrumentos do sinistro laboratório. As entidades, apavoradas, tentavam a todo custo salvar aquele lugar, quando Ernesto foi entrando no ambiente, trazendo ao seu lado o pastor da comunidade evangélica da qual fazia parte a Tina, a mãe de Joana. O pastor, desdobrado, atuava como médium de Ernesto, que, retirando o ectoplasma do evangélico, interferia diretamente na ação do mal. Em meio ao tumulto, causado pelos diversos tremores que sacudiam o local, o instrutor Ernesto parou por um momento, concentrando-se, e se fez visível por instantes, para aquelas entidades desesperadas. Irradiando intensa luz do seu plexo solar e do seu coração, Ernesto parecia estar ligado por fios dourados ao espírito desdobrado do pastor, que, levantando as mãos sobre Joana, ministrou-lhe um passe magnético. Por toda a estranha edificação se ouvia um coro. Era um hino que estava sendo cantado na igreja, que neste momento realizava um culto, uma vigília, para libertar Joana das drogas e das garras do inimigo ou do demônio, como acreditavam. Castelo forte é o nosso Deus. Espada e bom escudo, e se vacile um filho seu, envia sua ajuda. Destrói o perspicaz, ardil de Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que igual não há na terra. Se a nós quiserem devorar, um tal poder com seu ardil, jamais nos podem assombrar o tal cruel demônio vil. Satã, o tentador e vil acusador, jamais nos vencerá, pois foi vencido já, ali na cruz do Salvador. Ouvíamos todos o hino cantado a plenos pulmões pelos evangélicos que se reuniam em oração, tentando a libertação de Joana dos vícios que a dominavam. Na verdade, os companheiros evangélicos nem suspeitavam o que ocorria naquelas regiões do plano extrafísico. Porém, o magnetismo de suas vibrações foi tão intenso que o mentor Ernesto aproveitou para interferir diretamente na situação, libertando o espírito desdobrado de Joana da ação das entidades das trevas.
Ela é protegida, ela é protegida, gritava desesperado uma entidade, ao avistar a presença luminosa de Ernesto. Fujamos, somos filhos do Cordeiro, não podemos fazer nada mais. Os espíritos do mal saíram correndo, enquanto eu me dirigia à maca e retirava Joana da prisão extrafísica. O pastor, embora desdobrado, parecia guardar a lucidez do que ocorria em nosso plano. Aproximou-se de Joana e, vendo-me ao seu lado, naturalmente interpretou a presença de Ernesto e a minha como sendo a interferência de anjos de Deus, enviados para espantar a força maligna. Mais tarde declararia na igreja, para admiração dos crentes, que fora arrebatado pelo Espírito Santo e vira coisas maravilhosas, operadas pelas mãos do Senhor e pelos seus anjos, para a libertação da filha da irmã Altina. Não importa, para nós, como seja a interpretação da nossa ação. O importante é que a pequena comunidade evangélica auxiliou com seu magnetismo espiritual, e Ernesto, aproveitando a oportunidade, conseguiu libertar Joana. Enquanto eu conduzia o espírito desdobrado de Joana para o corpo físico, Ernesto, tomando Adriana em seus braços, já desfalecida, a conduzia para uma reunião espírita que ocorria naquele momento. Ela necessitava de um choque anímico, a fim de que despertasse da hipnose e fosse auxiliada. Quando reconduzia o espírito de Joana para o corpo, ela abriu os olhos gritando por socorro e se debatendo, acordando do pesadelo em que se encontrava. Lembrando os clamores de sua mãe, gritava com toda a força de sua alma: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Vai de retro, Satanás. Afasta de mim. Os companheiros da clínica corriam para ver o que causara tamanho escândalo. Mas, apesar de tanta trovoada, a tempestade já havia passado. 8. Terapia espiritual. Eu procurava Deus em qualquer parte, em toda a porte. Naquela noite, após conduzir Joana espírito para o corpo físico, reintegrando o espírito desdobramento ao corpo que repousava, fomos em direção a um agrupamento de companheiros espíritas rogar auxílio para o caso. Adentramos o ambiente de uma singela casa na Vila Belém, onde se reuniam 8 companheiros encarnados, estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. O ambiente familiar demonstrava a serenidade de regiões mais elevadas. Em nossa dimensão, 6 entidades participavam do culto no lar, além dos mentores responsáveis por cada um dos presentes. Imediatamente Ernesto e eu fomos identificados pela vidência de uma companheira, a dona da casa, senhora sexagenária que coordenava os estudos da noite. Sentimos-nos em casa. Quando terminaram os comentários a respeito das lições da noite, os amigos encarnados prepararam-se para a prece final. De nossa parte, procuramos o mentor da reunião e transmitimos a ele a nossa preocupação quanto ao caso de Joana. Este, prestimoso, nos auxiliou junto ao grupo familiar do Evangelho. Eis que ficou marcado o dia e a hora em que o grupo se reuniria novamente para atender o caso em questão. Temos que aproveitar o nosso tempo e agir com urgência, Cássio. Há pouco, as entidades vingativas que atormentam Joana saíram em disparada, ao nos perceberem a presença. Libertamo-la da ação desses infelizes companheiros, mas creio sinceramente que devemos agir com urgência. Creio que sim, Ernesto. Sei que você e Angelo fizeram o melhor por minha filha, mas agora já posso auxiliar mais diretamente. Procuremos agir sem demora. Dirigimos-nos para o local onde Joana, desdobrada, havia sido aprisionada pelas entidades perversas. Adentramos o antigo castelo, que, agora, parecia desabitado, pois não víamos ali nenhum espírito vândalo. Estranhei o fato de não ver nenhuma das entidades que viramos antes. Cássio, então, quebrando o silêncio, falou. Foram-se todos daqui. A presença de vocês espantou os espíritos do mal, e eles retiraram-se para outros sítios. Não podemos deixar essa construção do jeito que está.
corremos o risco de voltarem com mais entidades malévolas e assumirem novamente o lugar, transformando num reduto das trevas. Teremos que destruir a construção? Perguntei. Talvez, falou Ernesto. Mas bem que poderíamos aproveitar a construção fluídica de alguma forma. O que acha, Cássio? Boa